Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha de doutrina. Esse sexto mandamento é o mandamento, eu acho que é o mais difícil das pessoas entenderem. Eu vou fazer uma aula mais longa dessa vez, talvez eu tenha que dividir em duas partes, mas a ideia é que mesmo que você não concorde com o que eu falar aqui, que você pelo menos entenda a visão da igreja sobre esse assunto, sobre esse mandamento, tá bom? Então, para a gente entender essa questão do sexto mandamento, eu vou precisar dar uns passos atrás e voltar um pouco sobre a questão do pecado. Vou retomar a questão do pecado quando a gente for falar sobre a confissão. Eu estou tentando fazer essas aulas de doutrina de uma maneira, que nem eu comentei, uma visão mais positiva ali sobre tudo isso. Mas enfim, é bom a gente ir retomando sempre, falando de novo muitas coisas, porque aí a gente vai assentando melhor o que está sendo passado, né? Então, antes de tudo, a gente precisa falar sobre o pecado. Por que falar sobre o pecado? Porque o pecado, como eu comentei com vocês lá no início, é uma falta contra a razão humana, é uma falta contra Deus, é algo mal, né? Então, do mesmo jeito que a graça, né, a graça de Deus é uma coisa boa, o pecado é uma coisa ruim. E às vezes a gente tem a impressão, não sei se vocês já sentiram isso, mas que se a gente não peca, parece que a gente está perdendo alguma coisa, né? Não sei se vocês já sentiram isso também, mas parece que se a gente não peca, a gente tá deixando de fazer alguma coisa muito legal, né? A impressão que a gente existe é que o pecado é uma coisa pra gente ser fantoche de Deus, né? Mas na verdade é o contrário, na verdade o pecado ele é ruim e ele tem consequências ruins. Então, o que eu estou tentando sempre mostrar aqui para vocês nessas aulinhas de doutrina, de catequese, é que o pecado é uma coisa ruim, é uma falta contra a razão humana. E por que ele é ruim? Porque ele tem consequências ruins e consequências reais. Não é uma coisa tipo assim, eu pequei, eu fico meio mal, com peso na consciência. Não, tem uma consequência real para a sociedade, para você, para outras pessoas. Então, é por isso que ele é um pecado. O pecado é uma coisa ruim. Eu acho que a gente, infelizmente, ao longo da nossa vida, até por falta de estudo das pessoas, a gente foi recebendo uma noção errada do que é o pecado, do que atos ruins, né, do que a igreja pede, do que são os 10 mandamentos, e a gente foi criando em nós uma coisa meio que assim, não, pecado é uma coisa que foi criada para eu, enfim, que é legal, mas que não é para eu fazer, para eu ser bonzinho e quadradinho. Não é isso, né? O pecado é uma coisa ruim, tem consequência ruim e consequência ruim para você e para os outros. Então, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, que é o que a gente está estudando aqui, que a gente está vendo os 10 mandamentos, o que fala cada mandamento, na verdade os 10 mandamentos são o quê, né? É um manual de instruções, é uma baliza para a gente viver bem em sociedade. Então, é igual quando você, eu acho que eu dei esse exemplo, eu não me lembro, desculpa se eu dei esse exemplo, mas assim, você compra uma câmera digital, né? Eu adoro tirar foto, então eu tenho ali uma câmera DSLR. Então eu comprei lá e eu tive que ler o manual, porque tem ali umas dicas, né, para eu conseguir usar melhor essa câmera para ela durar mais, tirar fotos melhores, etc. Então os 10 mandamentos são isso. É como se fosse ali umas dicas, uma baliza, um manual para a gente conseguir viver bem em sociedade, para a gente ser feliz, né? Então quando Jesus fala pra gente não peca, ele não tá falando pra gente tipo, eu quero ser um tirano, eu quero manipular vocês, eu quero controlar a sociedade. Não, na verdade ele está falando pra gente, eu não quero que você seja infeliz. Não pecar é não seja infeliz, né? É isso que é a tradução do não pecar, digamos assim. Se a gente fosse traduzir, se fosse explicar o que é não pecar, é não seja infeliz. Então, por que eu tô falando isso? Porque no senso comum, às vezes as pessoas relacionam o sexo, a relação sexual, ao pecado. Então as pessoas pensam assim, se o sexo é pecado, então, nossa, adoro o sexo é uma delícia, o pecado é bom. E é o oposto disso, né? Então, tudo que eu acho que vocês já ouviram isso, né? Que tudo que é bom é proibido, não sei o quê. Então, isso tudo gera uma confusão muito grande na sociedade. E essa é uma ideia, na verdade, que corrói o nosso entendimento real e verdadeiro sobre a sexualidade humana. E faz com que às vezes a gente veja o sexo como muitas pessoas católicas até veem o sexo dessa maneira, né? Avós nossos, talvez até pais, como um mal necessário, né? É gostoso, mas é proibido. Não é isso. Então, o que é exatamente o sexo, a relação sexual? O que a igreja fala que é o sexo, a relação sexual? É uma união do casal. O sexo, ele tem duas finalidades, na verdade, de unir o casal que tem relação sexual, ele se sente muito mais unido.
ele sente que eles têm uma ligação, para além de uma ligação emocional, eles se sentem ligados fisicamente um ao outro. E se a mulher tiver, e claro, né, além da união sexual do casal, o sexo também tem a finalidade de gerar filhos, se a mulher tiver condições para isso, porque muitas vezes a mulher não está no período fértil, muitas vezes a mulher ela tem problemas de saúde que impedem, ou o homem tem problemas de saúde que impedem que essa união gere filhos, mas a união sexual em si tem essas duas finalidades, de unir o casal e de gerar bebês, obviamente, né? É para isso que existe. E é até engraçado, porque Deus ele poderia fazer com que a raça humana se perpetuasse de diversas maneiras. Ele podia, sei lá, né? Não sei se vocês lembram quando a gente estudava biologia no ensino médio, que tem alguns, sei lá, como que se chama platelmintos, sei lá, que eles reproduzem por bipartição, meio que eles se dividem e geram um novo bichinho, né? Tipo, Deus poderia ter feito isso com a gente, poderia ter feito com que a gente se reproduzisse, sei lá, pela cegonha, por bipartição. Mas não, ele quis que a gente fosse co-criador. É isso que significa, não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas quando a igreja fala, ou enfim, que Deus quer que a gente seja co-criador da raça, o ser humano é co-criador, significa isso, que Deus quis que a gente fosse participante na construção, na geração de uma vida humana. Então, isso que significa, então a gente escolhe perpetuar a raça humana, né? Deus poderia continuar que a raça humana se perpetuasse por conta própria, mas não, ele quer que a gente escolha se a gente quer perpetuar essa raça humana ou não. Então é isso, co-criador é isso, é você ser participante, criar junto com Deus, criar junto com Deus o ser humano. Então Deus vem ali colocando a alma humana e a gente vai, com a nossa parte física, gerar um ser humano biologicamente, né? E Deus vem colocando a parte divina, a parte espiritual. Então, a partir disso, né, e é da nossa escolha, né, porque você ter relação sexual com alguém e gerar uma criança é uma escolha nossa. A gente pode escolher não ter relação sexual e não gerar uma criança. Então, a partir dessa escolha humana que a raça humana se perpetua. E é por isso que o sexo, que a relação sexual, une o casal e perpetua, né? Então, une para que, ao nascer uma criança, essa criança tenha uma família. Então, as pessoas poderiam, sei lá, ter relação sexual e não se sentirem unidas umas às outras. Mas por que o casal se sente unido quando ele tem relação sexual? Porque é através do ato sexual que também, além da união, vai ter a procriação, lembra que eu falo sempre para vocês das consequências, né? Qual que é a consequência do sexo, a consequência natural? É a união do casal e gerar uma vida humana, gerar um bebê. E por quê? Porque para esse bebê tem uma família, né? Por isso que tem essa união do casal, que o casal se sente unido. Porque através disso, essa criança que vai nascer, ela vai nascer dentro de uma família, ela vai nascer dentro de um reduto protetor para ela. Então eu já falei para vocês no 4º mandamento sobre respeitar pai e mãe, da importância da família, né? Que a família ali é aquela base, aquela sociedade miniatura. Então é exatamente por isso que o sexo foi criado, né? Então por isso que é muito complicado a gente separar essas duas finalidades da relação sexual, que é a união da procriação. Porque quando acontece isso, que é o que acontece hoje em dia, que as pessoas separaram isso, então você consegue tirar a procriação da união através de métodos contraceptivos artificiais, então camisinha, pílula e etc., mesmo o aborto. Quando você tira essa união da procriação, você acaba ofendendo a finalidade, distorcendo a finalidade da relação sexual. E aí isso gera o quê? Consequências ruins e uma desordem, né? Todo pecado, que eu falei, todo pecado tem uma consequência. É pecado por quê? Porque tem consequências sociais ou pessoais. Então, um exemplo dessas consequências aí que acaba sendo fruto dessa desunião, digamos, da procriação com a união sexual do casal, acaba sendo, por exemplo, a cultura hoje que a gente tem de utilitarismo, né? Então, quando você separa a união da procriação, você tem a relação sexual só por prazer. O prazer é uma coisa boa, né? Tem gente que acha que o prazer é uma coisa ruim. Não, na verdade o prazer foi uma coisa querida por Deus. Ele quis que a gente sentisse prazer na relação sexual. Só ninguém ia querer ter relação sexual e gerar bebês, né? Inclusive, São Tomás de Aquino, ele fala
que antes do pecado original, antes de Adão e Eva cometerem o pecado, o prazer sexual era muito maior do que a gente sente hoje. Então, assim, é isso, né? O sexo dentro dos planos de Deus é uma coisa grandiosa, é uma coisa, assim, tipo, maravilhosa, mas que foi distorcida pelo pecado. Então, quando a gente separa a união da procriação sexual, a gente tem, então, essa questão do utilitarismo. Então, a gente usa as pessoas só para ter prazer, principalmente, acho que a gente vê isso em relação aos homens, né? Homens e mulheres são complementares, eles não são inferiores ou superiores um ao outro, eles são complementares. Diferença não necessariamente é uma coisa ruim, né? Diferença é uma coisa boa. Então, quando o homem ele tem essa tendência muitas vezes de ser muito guiado pela visão, né? E ele tem uma relação muitas vezes em relação à sexualidade um pouco diferente da mulher. Então, hoje, quando a gente vê que teve aí nos anos 60 o advento da pílula e dos anticoncepcionais artificiais, a gente vê uma consequência na sociedade dos homens usando cada vez mais as mulheres para finalidade sexual, só para receber prazer. Então, tem gente que fala, não, mas a mulher hoje está empoderada, ela pode ter relação sexual e se sentir bem. Mas, na verdade, o que a gente vê é que as mulheres são cada vez mais depressivas, se sentindo cada vez mais usadas, não encontrando um parceiro para a vida, que elas querem compartilhar uma vida, porque tem um monte de, tem aí disponibilidade sexual, para que um cara vai querer casar, né? Se ele pode ter relação sexual a hora que ele quer, com quem ele quer. Outra consequência é o egocentrismo, então é você buscar o prazer para si próprio, tipo, eu basto, meu próprio prazer, eu uso o prazer a hora que eu quero, eu tenho prazer a hora que eu quero, e não pensar no outro, né, na felicidade do outro. Isso tem consequência principalmente ruim para as mulheres, porque, por exemplo, as mulheres, elas têm, como eu comentei com vocês, né, tem uma diferença aí entre o homem e a mulher na constituição biopsicológica. E as mulheres, elas demoram para atingir o pico da excitação sexual. O homem, ele tem um pico mais rápido, a mulher, ela demora. Quando a gente pensa nessa cultura egocentrista, a gente está pensando que o homem, ele vai usar a mulher e ele vai estar pensando só no próprio prazer. Então, ele não está nem aí de esperar a mulher atingir o pico dela também de prazer, porque o que ele quer é atingir o pico dele. Então, se a gente pensa num casamento, num homem que respeita a mulher, numa mulher que respeita o homem, eles vão estar se ajustando e ajustados para que quando eles tenham relação sexual, eles se completem, eles queiram deixar o outro feliz, né, nessa relação sexual. E agora, quando a gente pensa nessa cultura egocentrista, principalmente do prazer imediato, do prazer próprio, a gente está pensando de, olha, você que se dane, que se lasque. Eu quero o meu próprio prazer e se você não atingir o seu, o problema é seu. Então, essa é uma das consequências também. Outra consequência é a possibilidade, que eu acho que é a consequência mais grave, né, de ter um monte de criança nascendo, crescendo sem família. Então, a partir do momento que você separa, de novo, né, a união da procriação, simplesmente acontece, porque assim, mesmo que as pessoas usem métodos contraceptivos, pílula, camisinha, pode acontecer de ter um filho, né? A única maneira de você estar 100% seguro de não ter uma criança é não tendo relação sexual. Então, você pode acontecer sim de ter uma criança. E aí, o que a gente vê hoje é muita criança nascendo fora de casamentos. E aí, essas crianças acabam, os pais não assumindo os filhos. A gente teve, acho que em 2022 foi o ano que mais teve registro de crianças sem nome do pai aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa muito grave, é uma consequência dessa cultura de separar na relação sexual a união da procriação. Então, é isso, né? Se você tiver uma criança, problema seu. Eu não sou responsável por isso, porque essa criança não nasce dentro de uma família, não nasce dentro de um casamento, não nasce dentro de uma união estável, né, entre o homem e a mulher. Então, essa eu acho que é a consequência mais grave da relação sexual, aí, dessa separação. E, claro, né, a gente acaba criando também, nessa cultura nossa, uma cultura muito vazia, né? Então, as pessoas, elas têm muito prazer, mas elas parece que falta alguma coisa, né? Falta aquela ligação emocional que é própria do casamento, que é própria do matrimônio, né? Então, é isso, né? Então, pensando, então, todo esse panorama que eu dei para vocês, é isso que é o sexto mandamento. Então, quando a gente fala de não pecar contra a castidade, a gente está falando nesse sentido, de você ter uma correta integração da sexualidade humana. Então, a forma mais
digamos assim, essa correta integração da sexualidade humana começa, obviamente, por essa questão do ato sexual. Do ato sexual não tá fora do casamento. Por que o casamento? A igreja quadrada, não sei o quê. É porque é o que eu comentei com vocês. A gente sempre pensa nas consequências. Então, a consequência mais grave, eu já listei várias aqui, mas a consequência mais grave é de nascer uma criança fora do casamento, né? De um matrimônio, de uma união estável. Então, por mais que o casal namore há muitos anos, eles podem ter uma criança a qualquer momento. Eu conheço muitos casos de casais aí que namoravam há vários anos, eram fiéis um ao outro, e aconteceu de uma hora aí acabar nascendo uma criança. E aí essa criança vai nascer sem uma família, sem uma estabilidade, sem ali o casal não tem uma casa, não estão casados, não tem ali um lugar deles. E aí como que essa criança vai crescer? Né? Ela vai crescer sem um ambiente adequado para ela se desenvolver. E existem diversos estudos, eu posso colocar aqui nos comentários, mostrando que o ambiente mais saudável para uma criança se desenvolver é um ambiente com pais e mães biológicos. Então, não é que, até tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, quando a gente vai falar sobre isso, não é que outros modelos, outros templates familiares sejam ruins para uma criança, né? Pode ser, dependendo do template aí, que seja bom, mas, de maneira geral, olhando todos os estudos, o template familiar, a configuração familiar mais adequada e mais saudável para o desenvolvimento de uma criança é com os pais e mães biológicos dentro de uma família. Então, a partir do momento que a gente quebra isso, né, que a gente tira que o ato sexual é feito fora ali de um casamento, do matrimônio, acaba tendo essa consequência ruim. É por isso que é considerado um pecado. Bom, eu vou parar por aqui, já está dando bastante tempo de aula, e na próxima aula eu continuo sobre esse mandamento.